Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação. Olá, eu sou a Danaê Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Nós já estamos aqui prontos, preparados para acompanhar você em mais um episódio que vai te inspirar na sua jornada com boas ideias e também com muito aprendizado. Então eu te convido, vem junto comigo. Bom, quando os alunos aprendem educação financeira nas escolas, que eles vão trazer conceitos básicos sobre poupar, planejar, gerenciamento de recursos, eles costumam levar para a família, não só como hábito, mas esses estudantes mais conscientes, eles têm o poder de influenciar a família. A educação financeira, ela abrange muitas outras coisas, né? Ela abrange o socioemocional, ela abrange os seus hábitos, a sua forma de perceber a vida de um modo geral. Livro aberto. Falar sobre educação financeira para crianças e adolescentes pode ser um grande desafio na sala de aula, mas também é uma oportunidade de promover aprendizado com valores que podem ser levados para a vida toda. É por isso que a Aprende Brasil Educação desenvolveu um material para apoiar professores e estudantes do ensino fundamental com lições que vão além da construção de hábitos financeiros saudáveis. A ideia é trabalhar a formação de cidadãos cada vez mais conscientes e capazes de transformar a saúde financeira das suas famílias, das suas comunidades, no seu futuro. Pega a caneta. Bom, então para falar sobre como aproveitar tudo que o ensino da educação financeira pode oferecer em sala de aula, hoje quem participa do nosso episódio é a editora de matemática da Aprende Brasil Educação, a Janile Oliveira. Janile, seja muito bem-vinda aqui ao Pode Aprender, a gente agradece imensamente a tua presença, seja muito bem-vinda e muito obrigada também por aceitar o nosso convite. Oi, tudo bom? Muito obrigada, eu que agradeço esse convite. E é um prazer falar com vocês sobre educação financeira. Eu acho que o nosso bate-papo hoje vai ser de extrema importância, porque a educação financeira ela é um tema transversal da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Ela é obrigatória nas escolas desde 2020. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, Janile, como que ela está inserida na vida do estudante e por que ela é considerada e deve ser considerada também muito mais do que apenas aprender a lidar com o dinheiro. Bom, a BNCC trouxe educação financeira como um tema transversal, mas esse já é um estudo que vem acontecendo no Brasil há um tempo. A própria OCDE fez um material explicando sobre a necessidade da educação financeira na vida da população e das comunidades para evoluir na questão dos países emergentes mesmo, a questão cultural, né? Então, quando isso foi colocado na BNCC, ela veio com o propósito de inserir nos componentes, na escola, no cotidiano dos alunos, a educação financeira. E sim, como você falou, não é só sobre lidar com dinheiro. Quando a gente fala de educação financeira, a gente fala de hábitos, a gente fala de comportamento, a gente fala de atitudes, a gente fala de emocional, né? Quem nunca gastou um dinheiro porque estava feliz ou porque estava triste, né? Então, quando a gente desenvolveu esse material, ele foi pensado em propor aos estudantes que eles revejam seus hábitos, os seus recursos, que eles trabalhem com planejamento, com poupar, com economizar e, além disso, que eles consigam trazer para os pais, para a própria família, esses hábitos e formar multiplicadores de educação financeira. Vou aproveitar então, Janile, essa sua fala da questão de inserir esse aprendizado na vida dos estudantes. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente como que esse conteúdo, esse aprendizado pode impactar positivamente na vida desses estudantes, tanto nos seus ambientes escolares, quanto na sua vida pessoal, com os seus familiares e também nas comunidades. Bom, quando os alunos aprendem educação financeira nas escolas, que eles vão trazer conceitos básicos sobre poupar, planejar, gerenciamento de recursos, eles costumam levar para a família, não só como hábito, mas esses estudantes mais conscientes, eles têm o poder de influenciar a família.
a adotar esses hábitos com planejamento de orçamento, poupança, uso responsável do crédito. E assim, no longo prazo, isso contribui para o bem-estar social daquela família e até mesmo econômico deles. E aí reduz, de modo geral, pode reduzir endividamento, promover uma cultura de sustentabilidade financeira e até mesmo de prevenção. Muito legal. Agora, existe uma idade certa para se aprender sobre educação financeira? A gente pode começar desde os pequenininhos ou é preciso ainda ter uma certa formação? Gostaria que você comentasse um pouquinho isso com a gente. A partir de qual momento as crianças entendem sobre educação financeira? Olha, eu diria para você que desde sempre, que desde cedo eles estão acostumados a ouvir dos pais, aqui eu não tenho dinheiro, ou você precisa esperar. Então, desde cedo eles podem ser apresentados a conceitos de educação financeira. Agora, a gente tem que sim pensar no âmbito escolar que existe limitações de complexidade. E isso a gente vai trabalhar com as crianças gradualmente, aumentando esse nível de complexidade conforme o amadurecimento delas. E aí deve-se levar em consideração não só o processo cognitivo, né, da criança e do adolescente, mas também os documentos oficiais que norteiam o nosso ensino no Brasil. Então, tudo isso deve ser levado em consideração para trabalhar a educação financeira no contexto escolar. Mas, desde cedo, a gente começa a fazer isso. Muito legal. E a educação financeira, ela é trabalhada somente na matemática, porque quando a gente fala sobre finanças, dinheiro, a gente pensa em números. Ela só é trabalhada na matemática ou ela pode ser inserida em outros componentes comum-curriculares? Muito boa essa pergunta. Não, primeira coisa seria importante diferenciar a matemática financeira da educação financeira. Quando a gente fala de matemática financeira, a gente está falando de uma ferramenta para a educação financeira. E aí, olhando nesse aspecto, a matemática ela é um componente tão importante quanto os outros, porque eu tenho conceitos de geografia, de história, de língua portuguesa que vão ali ajudar o aluno a completar todo esse processo que ele precisa para entender a educação financeira. Porque como a gente já falou lá no início, a educação financeira, ela abrange muitas outras coisas, né? Ela abrange o socioemocional, ela abrange os seus hábitos, a sua forma de perceber a vida de um modo geral. Então, eu preciso sim de ciências, história, geografia, língua portuguesa e muitas outras coisas para falar. Até porque, né, Janine, nós temos problemas culturais e sociais, né, que envolvem também essa consciência financeira e que, de certa forma, podem ser, as dúvidas que surgirem, ou os problemas que surgirem, podem ser sanados justamente com essa educação financeira que a gente insere dentro de sala de aula, né? Sim, e é importante pensar, né, que vamos pensar em história. A gente precisa entender como é que é a história do nosso dinheiro, como é que começou, como é que a gente faz. É lógico que falar de educação financeira não é só número, não é só dinheiro, mas a gente precisa entender a história. Aí vamos pensar em política, em geografia, que traz todo um contexto, né? Dimensões global, dimensão regional, a gente fala também de temporalidade, tudo isso influencia a educação financeira. Bacana. E nós estamos falando também, vamos abordar também sobre um novo material da Aprende Brasil Educação, né? É um material que foi desenvolvido para apoiar os professores, que também têm as suas dificuldades, né? E assim como os alunos também estão sempre em desenvolvimento e aprendendo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse material que foi desenvolvido pela Aprende Brasil Educação e de que forma o professor pode ter acesso a esse material e de que forma pode colocar ele em sala de aula também, né? O material da Aprende Brasil, ele é um material pensado com muito carinho, assim. E o mais importante sobre ele é que a gente leva muito em consideração a realidade das escolas, a realidade dos professores. Então, o primeiro, como que ele é prático para o professor? O manual desse material, ele tem toda uma orientação para capacitar o professor. A ideia é que o professor consiga olhar para esse material, olhar para esse manual e entender o que ele tem que fazer em sala de aula. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós também temos assessoria pedagógica para trabalhar educação financeira, porque a ideia não é que somente o professor de matemática se interesse por esse material. A gente quer que outros professores falem, eu posso dar aula de educação financeira. E essa é a proposta do material. Então, ele é um material separado por etapas, com um projeto que vai gerar um projeto maior que pode ser adequado à escola, que pode ser adequado ao calendário das escolas de festividades e tudo mais. Mas, mais importante que isso, a formação do professor. Ele vai ler, ele vai ter indicação de leitura, ele vai ter alguém para conversar sobre isso e entender como que ele vai trabalhar na sala de aula.
ainda olhando para o material em si. Ele tem etapas de projeto, mas dentro dessas etapas existem atividades consumíveis. Então, para o aluno é agradável, é inteligente, é um material que também fala com o aluno, não só mesmo pela questão de representatividade nas ilustrações, mas também pela experiência, pela vivência dos alunos, que são coisas do dia a dia deles, né? Com os pais, experiências em casa, até mesmo um prato de comida que eles não gostam, e a gente fala, olha, experimenta primeiro. E eu não gosto, mas eu nunca comi. Isso. Ou nunca experimentei. Mas aí fala, Janile, nutrição, a educação financeira também é. Se você come bem, você gasta menos com o médico. Então, tudo isso é proposto no material de educação financeira. Muito legal. Aqui no Pode Aprender, Janile, a gente sempre trabalha com questões práticas. Como que o professor, com base nesse material novo da Aprende Brasil Educação, como que o professor pode exercer isso na prática? Existe algum material algum exercício prático que você possa comentar aqui com a gente, que pode ser já inserido em sala de aula para se começar a falar sobre educação financeira? Claro, o material, ele traz uma proposta de um quadro de conteúdos que o professor já pode olhar e planejar as aulas dele. Então, a partir do quadro, ele consegue planejar toda a aula dele. Mas pensando no modo prático, todos os volumes começam com uma discussão sobre educação financeira. E não é só para averiguar os conhecimentos prévios dos alunos, mas também para derrubar muitos mitos sobre educação financeira, principalmente que matemática e educação financeira estão o tempo todo relacionadas. Então, acho que para o professor começar, ele tem que começar a perguntar para os alunos dele. Ele tem que começar a discutir e colocar na sala de aula essas questões. Múltipla escolha. Bom, chegamos ao momento aqui do nosso podcast, Janile, que eu sempre peço aos nossos convidados para eles deixarem dicas de conteúdos que vão estender a nossa conversa. Então, são dicas de sites, de livros, de filmes, né, que os professores podem ter acesso e, de certa forma, ali também desenvolver esse conteúdo e o aprendizado sobre saúde financeira. Eu gostaria de saber quais são as suas dicas de hoje. Olha, pensando na educação financeira para os professores, temos muitos artigos, muitos livros, eles são mais técnicos. E não que não sejam importantes, eles são muito importantes, mas eu acho que, pensando na praticidade, eu sugiro não só o livro de educação financeira da Aprende Brasil, mas um exemplo que pode ser trabalhado com os alunos, que seria próximo da realidade deles e que ajudaria o professor com as temáticas, é uma jovem escritora chamada Malu Finanças. Pode-se encontrar ela nas redes sociais, né? E essa escritora, ela tem livros que são das histórias que nós conhecemos de contos de fadas, revistas numa pegada mais jovem, mais moderna e de educação financeira. Então, são livros que eles podem trabalhar como apoio para discutir os temas que vêm nos próprios livros da Aprende Brasil. Diversão para casa. Janile, eu gostaria de agradecer muito a tua participação. Acho que o nosso bate-papo foi muito agradável. Espero que os professores tenham consciência de que a gente precisa, sim, colocar cada vez mais a educação financeira, estar inserida cada vez mais nas escolas, como você falou, né? É uma questão social, é uma questão emocional, uma questão familiar, da comunidade. Então, acho que o nosso bate-papo deixou isso muito bem claro aos professores. Eu gostaria muito de agradecer a tua participação e vou deixar agora aberto aqui para que você possa deixar os seus contatos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, que queira conhecer um pouco mais do seu trabalho, da Janile, se você puder deixar suas redes sociais ou o seu e-mail, o e-mail funciona muito com os nossos ouvintes, tá aí o canal aberto para você. Obrigada, eu que agradeço o convite. Fico feliz de poder ter falado sobre educação financeira nas escolas e gostaria de deixar o convite para que professores de todos os outros componentes se interessem por educação financeira. É só coincidência eu ser da matemática e falar de educação financeira, mas não é um papel só meu, é de todos nós. Então, vocês podem me encontrar como Janile Faco no Instagram ou meu e-mail corporativo, que é jjanile.oliveira@positivo.com.br. Perfeito, muito obrigada, Janile, e também agradeço a você, né, que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Lembrando que o Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da banca do podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais!
Com produção e edição da banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.